A cotação do dólar voltou a subir e de forma acelerada, preocupando a todos. Até onde esse valor pode chegar? Quais os impactos para a nossa economia? Bom, para a gente entender melhor sobre esse assunto, a gente convidou aqui o nosso especialista em economia, professor, doutor em economia, economista, Gilcemar Zilli. Bom dia, seja bem-vindo ao Café Expresso, agora nesse novo formato, professor. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente e aproveitando esse formato diferente de comunicação. Quase já um comentarista nosso aqui para assuntos de economia, a gente quer começar lhe perguntando por que este aumento? Bom, basicamente são dois motivos que estão influenciando esse aumento da cotação cambial. A primeira está relacionada com a baixa da Selic, a redução de 4,5% para 4,25%. Isso tem desestimulado e tem diminuído a rentabilidade dos investimentos estrangeiros aqui no Brasil. Então, muitos investidores estrangeiros eles acabam retirando esse dinheiro daqui e encaminhando para outros países que têm uma rentabilidade um pouco maior. E automaticamente nessa fuga de capitais, esse dólar saindo do Brasil, pressiona a cotação, fazendo com que ela se eleve e hoje batendo algo em torno de 4,35, 4,37, R$ 4,35 ou R$ 4,37 por dólar. O outro é o temor, é a insegurança com relação à doença coronavírus, que acaba influenciando as empresas que encaminham, que exportam produtos para a região da China, a Ásia como um todo, e com isso, se esse efeito do vírus aumentar, as empresas tenderão a vender menos e ter uma rentabilidade menor. Então, isso acaba afastando os investidores do Brasil. Então, na verdade, o que está ocorrendo é uma fuga de capitais para outros países, para países que sejam um pouco mais seguros com relação às questões de juros e que paguem uma rentabilidade melhor, e países que possam ter um efeito do coronavírus um pouco mais amenizado. Professor Gilcemar, o ministro Paulo Guedes teve uma fala, inclusive, nesse sentido. Taxa Selic baixa, cotação do dólar alta. A gente vai ter que aprender a conviver com isso. É dessa forma? A tendência é que para os próximos períodos, meses, quiçá anos, a taxa de juros vai estar baixa, vai estar nesse patamar histórico, né, mais baixo da história. E isso vai fazer com que ocorra, inclusive, uma mudança na forma de investimentos, porque hoje você investir, deixar o seu dinheiro aplicado numa poupança, por exemplo, te paga uma rentabilidade muito baixa. Então, as pessoas vão ter que começar a correr um pouquinho mais de risco, colocando esse investimento, fazendo essas aplicações em ativos que são um pouco mais arriscados, que acabam pagando um pouquinho mais e com isso gerando uma certa rentabilidade para o investidor, para o poupador dos recursos. Quem ganha com a cotação do dólar alta e quem perde? Bom, pensando num cenário geral, uma cotação elevada, né, a ponto de estar ao patamar que nós temos hoje, isso favorece as exportações. O Brasil acaba exportando mais porque o nosso produto lá no exterior acaba ficando mais acessível, mais competitivo. Então, as empresas ou as indústrias que têm o viés de exportação acabam aumentando suas exportações. Com isso, pode faltar produto aqui dentro para os brasileiros? A tendência é que não chega a faltar produto, porém, pela questão da oferta e demanda, nós vamos ter um aumento, ou podemos ter um aumento no preço de certos produtos, principalmente os produtos ligados à pauta de exportação, carne bovina, carne suína, frango, esses que são os produtos que acabam tendo um impacto direto na cesta básica das pessoas. Ou seja, tudo aquilo que o Brasil produz e que é muito consumido por outros países, a chance de ficar mais caro para nós brasileiros é maior. Sem dúvida. E ainda tem o outro efeito, que aí seria o efeito negativo da cotação elevada, que é a importação. Como muitos desses produtos que a gente citou, frango, suíno e a carne bovina, dentre outros, eles utilizam matéria-prima importada. Quando nós temos uma cotação elevada, esse produto importado chega aqui no Brasil mais caro. Então, o custo de produção desses produtos aumenta. Automaticamente, tende a aumentar o preço. Então, nós podemos ter um impacto de elevação nos preços de alguns produtos, principalmente nesses produtos que são mais exportados ou que utilizam mais matéria-prima importada no seu processo de produção.
As indústrias do Brasil que não exportam, ficam como nesse sentido? Na verdade, elas podem até absorver essa baixa oferta ou essa oferta um pouco inferior, vendendo o seu produto. Como se nós pegarmos uma comparação de duas empresas, uma que exporta carne de carne bovina e a outra que não exporta carne bovina. Ela pode aproveitar esse cenário da empresa exportadora e vender esse produto internamente, inclusive com um preço mais interessante. Então, acaba tendo um ganho com relação a essa questão das exportações, do aumento das exportações. O pão pode ficar mais caro, professor? Sem dúvida. O pão é a farinha de trigo é um dos produtos que a gente tem um percentual de importação muito significativo, né? E aí o pão tende a apresentar uma elevação nos próximos períodos. Pensando nas características do comércio da nossa cidade, nos serviços oferecidos por Passo Fundo, de forma geral, impactos significativos? Nós temos algumas empresas que são exportadoras e essas, então, tendem a aumentar a produção para atender esse mercado externo, automaticamente poderiam contratar mais pessoas, diminuir o desemprego, aumentar a renda. E nós temos as empresas que acabam sendo importadoras e trabalham com produtos importados na sua venda, no seu dia a dia. Essas podem ter que elevar os seus preços. Então, resumindo tudo isso, a gente percebe que a tendência com essa cotação alta, ou com essa cotação nos patamares de 4,37, que é o que nós temos hoje, os preços da economia, ou seja, a inflação, tende a aparecer nos próximos dias, principalmente nesses produtos que nós acabamos de comentar, produtos que têm uma pauta de exportação muito grande, ou produtos que têm um volume de importação de matéria-prima significativo. Muito rapidinho, só para fechar, dá para imaginar o que vai acontecer nos próximos dias? É possível prever, professor? Essa insegurança com relação a algumas reformas, essas declarações que estão sendo feitas pelos membros da gestão nacional, o problema do coronavírus, a taxa de juros baixa, a guerra comercial Estados Unidos-China, que ainda tem alguns efeitos, tudo isso está deixando muito instável o cenário econômico. Então, é bem difícil fazer uma projeção. Espera-se fechar o ano com a cotação próximo a 4,20, 4,25. Hoje, 4,37. Então, se nós pensarmos dessa forma, poderíamos esperar uma pequena queda na cotação cambial para os próximos períodos. Professor, muitíssimo obrigada mais uma vez. Bom trabalho. Obrigada.